Oi, tudo bem? Recentemente eu completei um ano de veganismo e eu achei que seria interessante gravar um vídeo para contar para vocês sobre essa transição e também trazer algumas dicas e aprendizados que eu tive ao longo desse processo, caso você tenha interesse em fazer essa transição em algum momento ou queira saber um pouquinho mais por curiosidade mesmo. Se você gosta de ver vídeos sobre esse tema, aproveita para já deixar o seu like, porque assim você ajuda bastante o canal. Já faz cerca de 3 anos que eu comecei a diminuir o consumo de carne, até tirar completamente carne vermelha, depois tirei frango, depois tirei peixe, por último tirei os ovos, e foi quando eu me tornei oficialmente vegetariana estrita, que é quando você para de consumir alimentos que tenham qualquer tipo de origem animal, mesmo mel, queijos, leites, etc. O veganismo ele vai além da alimentação, vai além do vegetarianismo. Significa que além de você não consumir nada de alimento com origem animal, você também não consome nenhum tipo de produto que tenha relação, que tenha sido construído com base em crueldade animal, em abuso animal. Então, desde roupas de couro, lã, seda, até produtos de limpeza, enfim, acessórios, móveis, tudo que for relacionado a entretenimento. Você não vai num circo que tem animais, por exemplo. Enfim, é um verdadeiro estilo de vida. Logo, quando você inicia sua transição para o veganismo, é uma transição que leva muitos anos, às vezes leva a vida inteira, porque o veganismo não é uma vida de restrição, é uma vida para você fazer aquilo que for dentro do possível, porque a gente vive em um mundo em que, infelizmente, existe muita exploração animal e isso se dá até em pequenas coisas que você às vezes nem percebe. Quando eu me tornei vegana, foi uma decisão que simplesmente de um dia para o outro eu falei: nunca mais na minha vida eu vou colocar na minha boca nenhum alimento que tenha origem animal e vou virar vegana. Então foi do dia pra noite. A decisão já vinha sendo construída em alguns anos, é claro. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico quando eu me tornei vegana e como que eu comecei a fazer essa transição. Vou deixar ele linkado aqui em algum lugar. Mas o fato é que você pode ter decidido de um dia pro outro, mas a sua vida, você teve décadas de vida ou anos de vida, dependendo da sua idade, em que você fez as coisas de uma maneira, que você tá inserido em uma cultura, em uma família, em toda uma história, e aí existe uma transição. Só para vocês terem uma ideia, eu até hoje tinha cosméticos que eu tinha comprado há mais de um ano, que tinham um vencimento longo aí e tudo mais, e que eu não ia simplesmente jogar fora porque eu já tinha comprado e ia ser o desperdício ainda maior se eu jogasse fora. Então eu falei, vou usar tudo isso, daí quando acabar eu vou substituindo pelas versões sem qualquer tipo de crueldade animal. E eu tinha me prometido que quando desse um ano de veganismo, se eu não tivesse usado tudo, aí sim eu ia doar para alguém de presente. Eu acabei fazendo isso ontem, para falar a verdade. Separei aqui os produtos que eu não dei conta de usar, de terminar, alguns que eu nem consegui abrir, e aí acabei doando aí para algumas pessoas da minha família. Todas elas adoraram, claro. Como eu comentei, o veganismo ele não é apenas sobre comida, só que a comida acaba sendo um fator determinante, especialmente quando a gente começa, porque a gente fica com muito medo de ficar excluído de situações diversas do cotidiano, de sair para almoçar com um cliente, ou sair para jantar com os amigos, ou ir em uma festa, ou em um churrasco, por exemplo, de final de ano. Então, acho que a primeira dica que eu queria dar nesse vídeo é para você não ficar focando nas restrições que você vai ter, porque não se trata de uma mente de dieta ou de uma mente de restrição, não se trata de perdas, se trata de um propósito que você tem por trás da sua alimentação. As pessoas se tornam vegetarianas pela sua própria saúde, porque querem comer melhor, algumas se tornam vegetarianas porque não querem contribuir com o desmatamento, com a exploração da natureza de modo geral, incluindo os animais e os seres humanos que trabalham em regime quase escravo. Enfim, pesquise sobre isso, você vai ficar chocado e surpreso, no mau sentido, com tudo isso. E muitas pessoas se tornam por compaixão com os animais. Normalmente, quem é vegano acaba fazendo um mix desses 3 propósitos aí de modo geral. Então, você tendo esse propósito em primeiro lugar, você não deve focar em restrição.
Quando eu comecei foi bem difícil, porque aí vira meio que um estigma, né? Todo mundo fala, ah, agora a Thaís é vegana, aí não dá mais pra chamar a Thaís pro churrasco. E, de certa maneira, existe uma quebra de estigma que você tem que fazer entre as pessoas que convivem com você. Pra mim, pelo menos, eu tomei uma decisão lá no começo que foi, eu não vou ficar fazendo publicidade da minha decisão. Tipo, ah, gente, eu não posso ir em tal lugar porque agora eu sou vegana, porque isso gera um buzz que eu não queria gerar, era uma decisão minha interna, ninguém tinha nada a ver com isso. Eu não queria ficar discutindo meus princípios com outras pessoas, mesmo que amigos. Porque os amigos, eles brincam, debocham de você e às vezes você fica numa situação que você não quer ter esse tipo de constrangimento. Então no início o que eu falava é, sempre que alguém combinava de sair, eu tentava sugerir algum lugar que eu sabia que teria opções sem carne, sem nada de origem animal que eu pudesse consumir. E se eu tivesse ali no meio da coisa toda, alguém, você quer uma linguiça, você quer uma carne, você quer isso ou aquilo, eu falava, ah, não tô muito legal, eu comi um monte de coisa ontem, meu estômago tá ruim, tô evitando comer carne hoje. Então eu fui fazendo essa transição pros outros de uma maneira muito leve, pra ninguém ficar me enchendo o saco porque eu tinha me tornado vegana. Com o passar do tempo, eu fui compartilhando com as pessoas sobre a minha decisão, e aí, eventualmente, todos os meus amigos mais próximos e pessoas que conviviam comigo ficaram sabendo que eu tinha me tornado vegana. Então, quando alguém me chamava pra sair ou fazer alguma coisa, a gente sempre buscava ir em algum lugar, jantar ou almoçar, que tivesse opções vegetarianas pra mim. Com o passar do tempo, foi ficando mais tranquilo de voltar a frequentar lugares que todo mundo geralmente vai. Então, os meus amigos comemoram aniversário no Outback, por exemplo. Então, é um lugar essencialmente de carne e queijo, não tem muita opção. Além disso, tudo tem leite, até a cebola deles empanada tem leite. Então, é claro que com o passar do tempo a gente vai vendo que essas grandes redes de alimentação, de restaurantes, vão trazendo versões vegetarianas também, mas ainda é muito pouco comparado à imensa variedade que pode ter. Então, como é uma situação muito excepcional, quando isso acontece, eu vou, se tiver alguma opção vegetariana, claro que eu consumo, se não tiver tá tudo bem também, eu pesquiso antes pra saber, e qualquer coisa eu como antes pra não ficar com fome. E aliás, essa é a segunda dica que eu quero dar, que é nunca fique com fome. Porque no começo, quando você ainda tá fazendo essa transição, é normal sentir vontade de comer coisas, e eu acho que vale a pena falar sobre isso. É normal você sentir vontade de comer carne, de comer uma pizza de mussarela, eu tenho um restaurante japonês na esquina da minha casa, às vezes vem aquele cheiro de salmão grelhado, me dá uma vontade. Eu nunca parei de comer carne e alimentos de origem animal porque eu não gostava. Eu gostava, carne vermelha eu já tinha desencanado um pouco, mas eu sempre gostei de carne, sempre tinha orgulho de falar, nossa, eu amo carne, etc. Eu parei por outro motivo. Eu parei porque eu não achava justo a exploração animal. Eu não achava justo, gente. Eu não preciso ficar aqui trazendo os meus motivos, porque quem é carnista não entende e quem é vegano já sabe quais são os motivos, então não preciso ficar falando. Mas não foi porque eu deixei de gostar desses alimentos. É normal quando você se torna vegetariano ou vegano sentir vontade. O que vai te colocar numa sinuca de bico é você se deixar, se permitir ficar com fome, porque com fome você toma más decisões, você fica mais tentado a ceder. Nesse mais de um ano vegana, eu não comi carne nenhuma vez, não tive nenhum tipo de recaída assim, mas vontade eu tive várias vezes. No começo, então, o que me ajudou muito, pra ser bem sincera, foi preparar marmitinhas pra eu ter pra semana inteira. Então, mesmo que eu saísse pra trabalhar fora no meu escritório, fosse pra algum lugar, eu levava comida. Desse modo, eu não ficava dependendo das condições do próprio local, se ia ter algum restaurante por perto, se eu ia conseguir parar para comer. Então, levando sempre uma lancheirinha, isso sempre me ajudou bastante. Então, essa pode ser mais uma dica, né? Nesse começo, para você evitar a tentação, procura, se possível, já ter preparadas as comidinhas para a semana. Aliás, é muito fácil fazer isso. Eu lembro que eu pegava assim, no domingo de manhã, 1h30, 2 horas ali do meu domingo, eu preparava marmitas pra semana inteira e essas marmitas duravam até 2 semanas, porque eu fazia em bastante quantidade. Então isso me ajudava bastante a sempre ter opções para aqueles dias que eu não ia conseguir, ou ia ter que sair, ia ter que comer fora. Enfim, não sabia o que me aguardava ao longo de um dia inteiro. Ainda falando um pouquinho sobre essa questão do meio que o mindset de dieta, né, de restrição. Existe toda uma cobrança em cima de veganos, e eu acho isso bem interessante, sobre a obrigação de ser saudável. Assim, gente, é claro que é melhor para qualquer ser humano ser mais saudável, ter uma alimentação mais saudável. Queria eu
sei lá, 20 anos atrás já tá me alimentando dentro do estilo, assim, de vida do Ayurveda e tudo mais, mas não foi o caso. Então, existe uma cobrança em cima dos veganos, né, que você fala que você é vegano, as pessoas começam, mas e a sua vitamina B12, e as proteínas, e isso e aquilo? E existem várias pesquisas que falam que mesmo quem come carne pode ter deficiência de vitaminas, então não é necessariamente uma pessoa que se tornou vegetariana que vai ter essas deficiências, é só você se cuidar, tá? E se você come carne, por favor, cuide-se, faça seus exames. Os meus exames estão todos excelentes, eu venho fazendo vários check-ups ao longo aí desse ano que eu me tornei vegana mesmo, e estão todos ótimos, tá? Então é só você cuidar, se cuidar. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque existe esse estigma e muitas pessoas acabam se tornando veganas porque elas querem abraçar um estilo de vida mais saudável. E aí começa a vir uma cobrança em cima de outras coisas, tipo, além de não comer carne, eu não posso comer glúten. Ou então, além de não comer carne, eu vou fazer uma dieta de restrição de açúcar. Não vou mais comer industrializados. E, gente, é muito legal, porque são todas boas decisões a respeito da saúde, sem dúvida nenhuma. Só que tenta não se cobrar pra você ser esse pacote todo de forma radical, porque aí você começa a se colocar numa posição de restrição e aí você perde o foco nos benefícios e fica mais focando nas perdas que você tem. E isso não é legal, porque aí você acaba ficando sempre com uma sensação de culpa, uma sensação de que você tá correndo atrás de erros que você cometeu. Então, pra mim, sempre ficou essa coisa na cabeça do tipo, eu tenho que ser saudável. Eu tenho que ser saudável? Claro que sim. Só que calma, né? A gente tá numa construção. A pessoa que antes comia pizza de mussarela com calabresa toda semana e sempre comia café com leite de manhã e pãozinho e manteiga e presunto e queijo, etc., é uma pessoa que quando migrar pro veganismo, é muito difícil você virar pra ela e falar assim, seja 100% saudável, porque a pessoa já não era 100% saudável antes. Ela tá numa transição em vários aspectos. Então é claro que existem alimentos, né, tipo esses hambúrguer do futuro, carnes vegetais, que são alimentos que são industrializados, que são processados, e que promovem uma certa substituição da carne, da proteína animal. Então você vê a proteína texturizada de soja, que muitas vezes substitui carne moída, e em outros aspectos tem queijos vegetais. Você vê cada vez mais, então, opções de hambúrgueres e carnes e linguiças, embutidos do tipo. E é óbvio que essas opções não são saudáveis e é óbvio que embutidos e industrializados e processados desse tipo não deveriam ser a base da alimentação de ninguém. Mas o veganismo, ele não é sobre ser saudável. O veganismo é sobre compaixão com os animais. Então é perfeitamente ok uma pessoa querer se tornar vegana, mas continuar comendo porcarias. Isso não quer dizer de forma alguma que seja o que eu acredito, por exemplo. Eu só quero te dizer para você pegar leve no começo, porque para mim, pelo menos, ajudou muito nessa transição buscar alimentos que fossem substituições para comidas que eu comia antes. E, por exemplo, eu gostava de comer hambúrguer. Então eu comecei, nossa, hambúrguer de grão de bico, hambúrguer de feijão vermelho, numa pegada mais mexicana, ou então um hambúrguer de lentilha. Eu comecei a substituir comidas que eu gostava pelas suas versões com nutrientes vegetais. Essa pode ser uma outra dica também. É normal você querer substituir. Então, de vez em quando, eu tenho vontade de comer um frango à parmegiana. Eu faço a minha versão com um bifinho de proteína texturizada de soja, assim como eu faço a versão com berinjela também. Dá pra fazer o queijo com batata, com mandioquinha. Tem várias versões vegetais para essas substituições dos pratos mais famosos. No começo, pra mim, foi muito importante substituir essas comidas que eu gostava, porque eu não ficava sentindo que eu estava perdendo algo. Eu lembro naquela época, no final do ano passado, que todo mundo costuma chamar para happy hour e fazer churrasco, é ano novo, etc. Quando eu cheguei nesse momento da minha transição, eu fiquei super feliz de ir, eu não fiquei evangelizando ninguém, não que eu ache isso certo ou errado, mas eu fui na minha, levei meus espetinhos com legumes, levei toda a minha comidinha, e no final das contas, essa comida acaba sendo devorada antes do que as comidas com carne de modo geral. Todo mundo acha bacana que você esteja confraternizando com eles e se alimentando e sem ficar, porque eu não como carne, isso e aquilo. Então, pra mim, isso sempre deu muito certo. Eu sempre consegui confraternizar com as pessoas que eu gosto da mesma maneira e fazendo essas substituições. Eu entendi que esses eventos, na verdade, eram exceções, não eram a regra do meu dia a dia. A regra do meu dia a dia era a minha rotina. Vale dizer que ajuda muito quando nesse processo você acaba descobrindo receitas e você começa a cozinhar, tá? Então esse é um elemento importante.
a cozinha acaba sendo um fator de libertação pra você. Porque se você não sabe cozinhar nada, você vai ficar refém das pessoas que cozinham pra você ou de ficar pedindo comida fora, o que você não sabe nem sempre a procedência, além de ser muito caro. Então, com o passar do tempo, você vai descobrindo que aprendendo receitas e preparos simples, você meio que se liberta. E aí fica muito mais fácil você lidar com a comida no seu dia a dia. As pessoas acham que o veganismo é caro ou complicado, mas não é pra ser. Na real, arroz, feijão, uma couve refogada com alho, uma saladinha, legumes grelhados que você coloca no forno e esquece lá até ficarem prontos, são comidas muito práticas e que fazem parte do nosso cotidiano. Depois que eu comecei a me alimentar de maneira vegetariana estrita, ou seja, sem consumir nada de origem animal, eu comecei a economizar muito na cozinha. Eu costumava gastar, assim, quando eu ia à feira toda semana, não em tempos de pandemia, era coisa de no máximo R$50 por semana, com alimentação para a semana inteira. Sendo que o consumo de carne e de derivados, leites, queijos, dobravam e até triplicavam esse valor. Então, quando você começa a comprar, consumir alimentos para você mesmo preparar, você vai economizar muito e também vai comer de forma mais saudável, fora que você atribui à sua rotina atividades de que você tá se cuidando, de que você tá ali fazendo algo por você, que é a alimentação, que é uma das coisas mais sagradas para nossa saúde. Assim, não se cobre tanto pela questão saudável, mas é um caminho natural à medida que você vai se aprofundando no vegetarianismo, no veganismo, você vai começando a cuidar mais dos preparos das suas comidas. E aí um ponto que é bem legal falar e que vai te ajudar, né, ficar com a consciência tranquila, é focar nos nutrientes. Você não encontra proteína só em carne, por exemplo, você encontra proteína em vários vegetais. Começa a buscar mais informações, vai ler a respeito, vai pesquisar sobre os nutrientes dos alimentos. Tudo isso vai te ajudar a perceber como existem nutrientes no mundo vegetal e como é rica a nossa natureza, como dá vontade de sair usando um monte de especiarias e temperos e fazer as comidas de modo diferente, mesmo que de forma muito simples. Porque vejam vocês, eu sou mãe, eu sou empresária, sou pesquisadora, escritora, criadora de conteúdo, tenho todo esse meu trabalho, então eu preciso priorizar preparos rápidos e práticos para as comidas do dia a dia. Então vejam que é uma pessoa nesse local de fala falando que é possível. Quando eu passei a focar mais na minha saúde, na minha alimentação e ter essa intenção sem nada de exploração animal por trás, eu comecei a descobrir uma variedade imensa, gente, de comidas. Quando que na minha vida, quando eu comia carne, eu não via a carne como o principal do prato. Geralmente a gente fala, eu vou comer um frango com uma salada, eu vou fazer um bife grelhado com algum acompanhamento. Quando você passa a ver essa riqueza dos outros nutrientes, porque você precisa fazer substituições nutritivas para você não passar mal, não ficar com falta de nada, enfim, você começa a explorar muito mais essa variedade da natureza e começa a comer coisas muito gostosas que você não tinha oportunidade antes. Para mim ajudou muito ficar buscando outras referências. Então é claro, a base da comida do brasileiro é arroz, feijão, leguminosas de modo geral, legumes, verduras, enfim, sim, é a base. Só que só nessa base você pode variar com arroz integral, arroz vermelho, arroz basmati, feijões de vários tipos, lentilhas, grão de bico. Dá pra você fazer uma variação imensa de sabores e de comidas diferentes e isso acaba trazendo uma riqueza imensa pro dia a dia, que eu não esperava. Quando eu me tornei vegana, eu não esperava. Eu achava que eu continuaria comendo o que eu comia quando eu comia carne, só que fazendo substituições. E aos poucos, e eu acho que essa palavra é importante, aos poucos eu fui descobrindo novas maneiras de cozinhar outros ingredientes e aí chegar num estilo de alimentação muito, muito, muito saudável hoje. Então, no começo, quando a gente come, né, de manhã, assim, pão francês com mussarela e algum frio embutido, né, presunto, peito de peru, mortadela, o que quer que seja, que são coisas gostosas que fazem parte do nosso dia a dia, você vai aprendendo a fazer outras substituições que são nutritivas e sai desse lugar comum também. E eu acho que isso pra mim foi uma das coisas mais legais, foi ter
aberto esse leque de possibilidades com relação à própria alimentação. Quando você faz mudanças tão significativas assim, vale a pena sempre fazer exames, consultar seus médicos, especialmente se você tiver alguma doença crônica ou alguma restrição de saúde, como no meu caso, que eu fiz a cirurgia de redução do estômago em 2017, então eu sempre tive a preocupação de estar consumindo nutrientes necessários para minha saúde e tudo mais. Mas eu posso dizer com toda certeza que a minha saúde nunca foi tão boa como é hoje em dia com essa alimentação que eu faço. E claro, é uma mudança de estilo de vida, e como toda mudança no estilo de vida, não tem por que ser radical. É um processo. Eu falei pra vocês que eu sou vegana há um ano, mas é um processo de transição para a vida inteira. Eu ainda tenho produtos que eu comprei, uma bolsa de couro, uma bota de couro, ou produtos cosméticos e produtos de limpeza que eu comprei antes dessa decisão, que eu vou usar até acabar, mas aí quando acabarem eu vou substituindo aos poucos. Então hoje em dia eu já tenho todo um estilo de vida que é muito voltado a questões sustentáveis, a própria questão da alimentação mais saudável, mas foi um processo que foi construído. Se em algum momento da minha vida eu quiser, eu vou pedir uma pizza que seja vegana e que tem produtos que foram processados nessa pizza vegana, ou se eu tiver com vontade de comer um hambúrguer do futuro, tudo bem, porque isso não faz parte da minha rotina. Então não é isso que vai me fazer mal. O problema é quando isso vira a base da coisa toda. E se for no começo, tudo bem, porque você tá em transição. Só o fato de você não comer um alimento que tenha carne, você já tá indo aí na resistência da humanidade com toda certeza. Então, mais uma vez, eu acho que o que eu quero te dizer aqui é: não se cobre. Pode ser que você tenha uma recaída, pode ser que você não consiga tirar tudo de uma vez. Tá tudo certo, você não é obrigado. Eu acho que esse é um ponto, é pensar assim: eu não sou obrigado a não comer carne. Eu tô fazendo isso porque é uma escolha. Então, a partir dessa escolha, eu tomo as minhas decisões. Como eu falei, é normal sentir vontade de comer as coisas até hoje. Como eu disse, eu sinto vontade. Mas com todas essas dicas que eu compartilhei aqui, eu consegui. Faz um ano, então, que eu sou vegana. Não pretendo deixar de ser, acho que foi uma mudança irreversível aí na minha vida em diversos aspectos, coerente com os valores espirituais que eu tenho dentro do budismo, coerente com várias escolhas minhas pessoais com relação a uma série de questões, influenciou muito na minha saúde, mudou completamente a minha relação com o mundo, com os animais, com as pessoas, com a natureza da qual nós fazemos parte como seres humanos. E quando aconteceu uma coisa como, por exemplo, essa pandemia, eu vi muitas pessoas refletindo sobre esses aspectos, e eu acho que são reflexões importantes que nós como seres humanos precisamos sim fazer. Que bom que você está aqui assistindo esse vídeo, interessado por esse tema, porque mais do que decisões radicais, é sobre a vida que a gente vive aqui todos juntos nesse planeta. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos que talvez estejam pensando aí nessa transição. Aproveita para se inscrever no canal se você gosta de assuntos desse tipo e deixe seu like. Se por acaso você já tentou, já iniciou essa transição, se você tem questões, perguntas, dúvidas, deixe seus comentários aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Eu estou muito feliz, nunca estive tão bem de saúde e nunca estive tão tranquila e com paz no espírito como eu estou hoje. Então, em agosto, eu comemorei um ano aí vegana, super vegana, tá? Eu tô me sentindo muito satisfeita com essa transição e quis compartilhar aqui com vocês como tem sido como foi esse um ano de veganismo, quais foram as lições aprendidas e as dicas que eu tenho pra trazer. Espero que tenha sido útil de alguma maneira. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!